Boa noite a todas e todos. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada, Nádia, pelo convite, aos meus parceiros de mesa, diferente, a professora Helenice, que está há muito tempo lutando pelo Proteca. Bom, eu vou conversar um pouquinho sobre a escola. A escola será que é um fator de risco ou de proteção para os maus tratos? A literatura sempre fala assim que a escola tem que ser um fator protetivo. Quando a gente pensa e manda nossos filhos ou as crianças para a escola, a gente pensa que nossos filhos eles vão estar tranquilos, vão estar seguros lá. E aí eu venho perguntar para vocês, discutir com vocês, será que a escola realmente é um fator protetivo? Ou ela pode se tornar também fator de risco? Se a gente for definir maus tratos, o que a gente entende como maus tratos? E isso é uma coisa muito interessante, porque o conceito, vou ir um pouquinho, o conceito de violência, as pessoas falam assim, mas depende de cada um. Aí vai ter gente que vai falar assim, não, mas depende da religião da pessoa, depende, um tapinha não dói, um puxão de orelha não vai. Mas então, como que a gente vai ter um consenso de maus tratos se cada um tem um conceito diferente? A Organização Mundial da Saúde, basicamente, ela vai falar o seguinte, que todo ato ou ação que tenha a intenção de machucar, de maltratar. Tem muitas situações em que o cuidador, vamos parar de colocar a força na mãe, né, porque a gente fala que é a mãe, não, o cuidador da criança comete alguma coisa sem intenção. Mas como que a gente comete uma violência sem intenção? Pensem vocês, uma criança que está correndo, de repente, quem trabalha, não sei se é alguém que trabalha no hospital, uma criança está correndo, bate a boca, quebra a boca, a mãe teve essa intenção de machucar? O cuidador teve intenção? Não teve. Agora, é muito diferente uma pessoa que pega uma colher quente e coloca na boca da criança. Tá? São coisas diferentes. Então, isso é da intencionalidade. E aí, pensando na Organização Mundial de Saúde, basicamente, né, ela vai mudando durante o tempo, mas basicamente é a intencionalidade que o cuidador ou responsável pela criança, a relação de poder que tenha com essa criança que ocasiona um mau trato na criança. Mas tem muita gente que me fala assim, eu apanhei quando criança e agora estou bem. E eu sempre faço essa pergunta, e você gostou de apanhar? Qual que é o impacto no desenvolvimento, então, de uma criança? Qual que seria o impacto, na teoria, se estamos todos bem? Eu tenho certeza absoluta, né? Eu brinco e falo assim, quem que apanhou quando era criança? Eu levanto as duas mãos. Mas isso não quer dizer que está tudo bem. São coisas diferentes. Qual que é o impacto no desenvolvimento de uma criança quando ela sofre maus tratos? E aí eu vou ir, no decorrer da minha fala, explicando quais que são as implicações no impacto no desenvolvimento. E aí, quando a gente fala assim, mas então, que tipo de maus tratos? Quais que são? Eu vou tentar explicar um pouquinho, bem rapidamente. A negligência, o abuso físico, a psicológica e a sexual. Uau, passou. Todo mundo fala, quando falamos do abuso sexual, todo mundo fala assim, meu Deus, que horror, que horror, que horror. Realmente, é um horror. Nenhum deles é bom, nenhum deles. Mas, no meu ponto de vista, o pior tipo, e que é a porta de entrada de todos, é a negligência. Em 2014, um ano depois que eu tinha chegado em Curitiba, eu fiz uma capacitação para toda a rede de proteção de Curitiba. E todas as regionais, vamos falar eram 10 regionais na época, não sei como está agora, todas falaram sobre negligência. Porque é a porta de entrada. Por que a negligência é a porta de entrada? Então, vou tentar entrar na negligência para chegar até o sexual e o psicológico. Uma criança, um experimento social que as pessoas estão fazendo na rua. Se uma criança está bem cuidadinha no meio da rua, sozinha, o que as pessoas fazem? Aconteceu alguma coisa com você? Você se perdeu? O que você está? Aonde que aconteceu? Uma criança que não está muito bem cuidada, as pessoas passam reto. Ele é menininha de rua. Vocês estão conseguindo entender para onde a gente entra? Uma criancinha de rua, então, se ela não comeu, tudo bem, ele é de rua. Uma criancinha de rua, se aparecer com um olho roxo, tudo bem, ele é da rua. Uma criancinha da rua que ninguém tem
ninguém tem responsabilidade por ela, tudo bem, ela é da rua. E daí para frente, tudo passa. E aí vai ser o físico, o psicológico, o sexual, porque no final das contas, ela é da rua. Eu estou sendo bem irônica, não é isso que eu acredito, mas tentando mostrar para vocês que esse ponto de entrada, a negligência, é a porta de entrada de tudo. Quando a gente está na escola, nem porque a gente está falando de escola, quando a gente está na escola, você fala assim, nossa, mas essa criancinha está toda suja. Eu sei que essa família é desestruturada. Eu odeio quando falo desestruturada. Porque toda uma família, dentro do contexto, tem essa estrutura. Não, mas é que não era a família Margarina, né? Não é a família Doriana. Então, se a criança vem machucada, porque o pai bebeu, porque a mãe não tem trabalho, e a gente vai acabando dando justificativas. Quando é uma criança que é, na teoria, muito bem cuidada, não, imagina. E aí eu estou vendo a minha plateia, não é tão nova, não é tão velha, não é tão madura assim, tipo eu. E eu sempre gosto de lembrar do caso da Isabela Nordoni. Por que deu tanta repercussão esse caso? Essa menina não ia para a escola? Essa menina não tinha família? Tinha. Mas o que foi que aconteceu? Qual que foi o grande divisor de águas com a Isabela Nordoni? Você sabe me dizer por que mudou tanto? Quantas crianças, eu estava fazendo minha tarefa de casa, de quantas crianças sofrem ou teve notificações, meu colega depois de mesa vai falar mais sobre isso, talvez, que teve no Brasil, o ano passado, foi quase 280 mil notificações de violências contra as crianças. Qual que foi a diferença com Isabela Nordoni? Ela era da classe média. E aí não pode chegar. Agora, os pobres podem sofrer, certo? Certo ou não? Né? Mas aí é aceitado. E aí começa toda a negligência. Então, eu não vou entrar em cada um dos maus tratos, porque senão a gente vai ficar a noite inteira falando sobre isso. Mas queria deixar para vocês muito claro que quantos nós somos negligentes em deixar que essas violências aconteçam com todas as crianças. Porque no artigo 227 do ECA está escrito que é dever da família, do Estado e da sociedade criar e velar pelo um bom desenvolvimento das crianças. E aí pensando, voltando lá para o tempo, na época dos índios, 1500, quem era responsável por uma criança? Todos. Todos, absolutamente todos. Hoje, é meu filho, é meu filho. É a escola que tem que cuidar. E todos, quando a gente vê uma criança maltratada na rua, ou alguém que está maltratando uma criança, a gente fala, eu não tenho nada a ver com isso. Vamos voltar para a escola e continuar minha discussão. O que nós temos na escola? Então, eu vou ir conversando com vocês e falando algumas pesquisas que eu tenho realizado como orientadora, que são realizadas na escola. A gente tem uma negligência escolar muito grande. Por quê? E não estou jogando culpa para os professores, tá? Não é isso. Os professores estão muito despreparados para conseguir identificar os sinais. Então, eu vou explicar um pouquinho da pesquisa que a Silva fez com relação à negligência escolar, que é a Luísa das Mercedes Silva. É uma menina que fez, esse foi um TCC dela, e foi muito interessante porque ela queria trabalhar comigo, reconheço. E eu falei, eu não trabalho questão de negritude. E ela disse, mas eu quero trabalhar com você. Eu falei assim, mas eu trabalho com os santos. Aí ela falou assim, eu vou trabalhar então a negligência escolar de meninas negras. Olha só a sacada que ela fez, porque ela queria trabalhar comigo. Ela fez um TCC extremamente interessante, porque os professores, eles não conseguiam identificar quão negligentes eles estavam sendo com as meninas negras. Eu estava falando esses dias, uma questão de quando a gente, agora é um pouco menos, quando a gente falava na escola sobre negritude, todos os negros faziam assim. Fulaninho, conta aí como foi. Tá? Então, falando negligência escolar. A partir disso, a minha autoestima, a minha noção de mundo é outra. Quem que eu sou muda. O professor não consegue identificar. O que nós precisamos para falar para esses professores? Eu vou falar falta de conhecimento de maus tratos também, da Vilar. Eles deixam de identificar sinais
de como que uma criança, menina, adolescente, está passando por isso e eles não percebem. Não percebem. Uma cultura punitiva, está na escola, a pesquisa de Camargo, que foi defendida faz 2 meses, que são punições físicas e humilhações que relegitimizam a violência. A Vanessa, que é a Camargo, ela fez uma pesquisa com a Regional SIC, que é meu tema de pesquisa, que é a questão dos filhos das pessoas privadas de liberdade. Onde eles estão? Com quem que eles estão? Quantos maus tratos eles sofrem? Quanto que a escola está preparada para receber essas crianças? E aí ela foi pesquisar. Ah, mas também é filho de preso. É isso mesmo. É filho de preso. Ele igual o pai. Se vocês conseguem, vocês vão começar a identificar o tipo de maus tratos que a criança está sofrendo. Está sofrendo um maltrato psicológico? Não está? E quem que está fazendo isso? A escola. Ela conseguiu entender, descrever como que os professores, volto a dizer, não é uma coisa que seja intencional, mas acabam marcando marcas nas crianças de quem que eu sou. Não, você é o filho do preso. Você é o filho do fulano. Você não presta porque você vai ser igual que seu pai ou igual que sua mãe. E muitas vezes ela identificou na pesquisa que muitas vezes, dependendo o local onde essas crianças estão, elas acabam se fortalecendo. Então, tipo, meu pai está preso, meu também. A gente foi domingo na penitenciária, eu também. E a professora fala assim, lá vão eles fazer bagunça, falar lá do mundo dos presos. O que as professoras precisam entender que esse é o pai deles, ou a mãe deles. E eles não têm por que carregar um estigma que não é deles. E aí a gente coloca um carimbo, assim, pá, é isso que você vai ser. Eu vou fazer uma pergunta para a plateia. Eu gostaria que vocês me respondessem. Quantos de vocês têm pai ou mãe com nível superior? Levantem a mão, por favor. Filho de peixe, peixinho se torna. Tá? Por isso não quer dizer que aquelas pessoas que tiveram um pai com nível superior, eles também teriam que ter, todo mundo tinha que ter. E não funciona desse jeito. São as oportunidades que a gente dá. Certo? É a caminhada que a gente teve. E eu estou falando isso para falar de uma cultura punitiva de violência que a gente continua lastrando, que acaba sendo uma questão de maus tratos. Eu comecei minha vida universitária discutindo maus tratos. E a vida foi me levando por muitos caminhos, igual que a Luísa, que foi fazendo um negocinho. Opa! Falta de conhecimento sobre maus tratos. Antes de eu ir para essa fala, eu queria falar para vocês que não foi uma questão de maltratar vocês, tá? Foi uma maneira porque se a gente não coloca no outro, a gente não consegue enxergar o que a gente está falando, a gente acaba repetindo. Né? Não foi uma coisa de preconceito. E eu não levantei a mão. Então, eu também teria que ser filha de peixe. A minha mãe, a minha avó, ela só sabia escrever o nome. A minha mãe estudou até 5ª série. Eu tenho doutorado. Nós 3 fomos empregadas domésticas. E hoje, eu tenho que falar porque eu babo demais. Eu tenho um filho que faz engenharia da computação e uma filha que faz medicina. Filho de peixe, peixinho não é. Filho de peixe, peixinho se torna. Voltando, a falta de conhecimento sobre maus tratos dos professores, a Vilar fez uma pesquisa, de novo, com filhos encarcerados dentro da escola, e o que a gente descobriu? Eu já sabia que isso ia acontecer. Então, nós perguntávamos para os professores assim, foi uma pesquisa com 559 professores, em Piraquara. E a gente perguntava, quantos de vocês, seu aluno sofre negligência? 78% respondeu, não. Mas eu já sabia que eles iam errar. Aí a próxima pergunta era, seu aluno vem com roupas sujas? Sim. Seu aluno vem, não tem as vacinas completas? Sim.
Seu aluno tem alguma doença? Sim. Seu aluno, negligência física, escolar, todos os outros tipos de negligências, elas responderam que sim. Aí virou. Então, a falta de conhecimento sobre maus tratos é muito grande. Não, a mãe não bateu nele, ele só deu um tapinha e escorregou e bateu demais. Né? Bateu muito forte. Olha, eu vou contar uma situação que para mim foi muito complicada, vou ser rapidinho. Quando eu estava dando aquela capacitação em 2014, acho que foi uma das últimas capacitações, isso não foi no ensino fundamental, foi no ensino médio, eram vários professores, era uma rede de proteção mesmo, e a professora contou, era uma enfermeira, se não me engano, e ela contou o seguinte, ela conta que um dia chegou uma criança, um adolescente, 11, 12, 13 anos, sei lá, que a menina tinha faltado muito na escola. E ela chegou com um atestado médico. E os professores, passou. Bom, ela está atestado médico. Mas ela faz o que eu faço. Eu olho o atestado, eu olho o CRM. Olha que mulher chata. Eu olho o CRM. E o CRM era do IML. E aí ela fala assim, ué, IML? E aí ela questiona para a menina. Todos os professores abonaram as faltas, porque o problema está atestado aqui, a gente abona. E aí ela pergunta, o que aconteceu? Aí ela disse, sabe o que é? Eu acabei contando para minha mãe que o meu irmão estava me abusando sexualmente por muitos anos. E eu não estava dando mais conta. E aí o que aconteceu? O pai, a mãe, ao contar para o pai colocou as duas para fora de casa. E ela ficou faltando toda essa época que ficou fora de casa. E aí a minha revolta é, ninguém viu que essa menina sofreu abuso sexual durante todo esse tempo? Ninguém viu? Ela estava na escola. E alguém teve a sensibilidade de olhar o CRM do médico para perceber, porque senão ninguém ia ficar sabendo. Isso não é comigo. Isso não é meu trabalho. Esse não é meu problema. Quais que são os sinais de alerta? Vou falar rapidinho. Na escola. Comportamento agressivo ou isolado, eu sempre falo que a gente tem que ter mais atenção com o quietinho que com aquele que está falando, hey, sou eu. Dores e machucados sem explicação. De repente, a criança tem um roxo no olho, não sei como caiu. Dificuldade de concentração, uma baixa autoestima. Comentários autodepressivos, eu não valgo nada mesmo, eu sou um lixo. Isolamento após mudanças familiares, então ele muda de casa, muda do pai com a mãe, muda e a criança muda bastante. Como que a gente se torna um fator protetivo? Ou qual que é o ponto de todas as minhas pesquisas? A gente precisa aumentar o fator de proteção e diminuir o risco. Porque o risco já está presente, então aumenta a proteção. Como que a gente faz? Ter um ambiente seguro, um espaço que proteja os alunos que estão em risco, fortalecimento de vínculos, e eu tenho certeza que todos nós lembramos um professor muito legal que a gente teve, todo mundo lembra de alguém de professor. Promoção de habilidades. Então, às vezes, as crianças e adolescentes não sabem dizer as coisas da maneira correta. E aí eles acabam agredindo, sendo agressivos, Então, como que eu falo para a pessoa, está acontecendo alguma coisa comigo? Acesso aos direitos, porque as crianças sabem muito dos direitos, mas esquecem dos deveres. Mas como que eu chego até esse direito? Como que ensino essa pessoa, esse adolescente, esse professor, a chegar do direito? Quais são os canais? Aonde que eu falo? Aonde que eu notifico? E aí tem uma questão muito importante. A gente quer notificar e o diretor não quer. O que eu faço como professor? Eu tenho uma sala de aula com 20 alunos e tenho muitos problemas. Qual que é o meu papel? Eu sempre falo que a gente não vai salvar o mundo, tá? Mas a gente pode salvar o nosso mundo, esse pedacinho. Porque se cada um fizer esse pedacinho, vai esse pedacinho e esse pedacinho, eu consigo sair do lugar que eu estava. Não vou chegar no final, mas vou conseguir minha parte. A gente precisa observar e perceber alguns sinais, conhecer a legislação, inclusive saber que o professor tem multa se ele for omisso.
que se ele não denunciar, aliás, se ele não notificar, ele pode levar multa. Capacitação. Preparar-se como que eu faço. Em 2009, antes de eu começar o doutorado, eu participei de uma Escola que Protege, que era um projeto do governo federal, e nós capacitamos 1.500 professores no estado de São Paulo, na época, sobre a prevenção de abuso sexual infantil nas escolas. E a gente saiu andando em vários municípios do estado para capacitar os professores. Aqui também teve. E a Escola que Protege, né, acho que teve também aqui no Paraná, mas cada um tinha um assunto diferente. A gente falou sobre abuso sexual. Confiança. Você tem que construir vínculos, uma questão segura. Não adianta você falar para o aluno, se eu acredito em você, vira as costas e não funciona. E uma dica, você nunca, nunca, nunca fala, vai dar tudo certo. Porque isso não está na nossa mão. Você fala que você vai fazer o melhor que pode. Você tem como garantir que vai dar tudo certo? Não. E aí a pessoa não tem mais confiança com você, não cria mais vínculo com você. Estratégias de prevenção na escola. Programas educacionais. Em 2021, a Alessio, que é a Johanna, a minha aluna do mestrado, ela já defendeu, nós aplicamos um programa de prevenção de maus tratos infantis em uma escola de alta vulnerabilidade para professoras de educação infantil. Então, ensinar para elas como que... Vou falar rapidamente como que era o programa, mas são 8 sessões, um programa que é da universidade, da Associação Americana de Psicologia, da APA, que a gente ensina cuidadores, e nós mudamos para professores de educação infantil, como lidar com uma criança até 8 anos. Então, por que a criança faz birra? Por que a criança tem comportamentos agressivos? Como que eu lido com a minha raiva? Porque às vezes se esquecem de como que eu estou com muita raiva daquela criança que está me deixando maluca. E como que eu lido com isso? Eu brinco sempre que a função da criança na vida é encher o saco. Essa é a função dela. Mas a gente tem que ter noção que essa é a função dela. Eu não vou entrar na função dela. Eu tenho que entender o que é. Aí eu me retiro, olho para o céu e depois eu volto. Basicamente, e a gente vai estar fazendo com a Vilar, que vai começar esse ano o doutorado, está começando agora, também um programa educacional com professores, na questão dos professores que estão em Piraquara com os filhos privados de liberdade. Uma comunicação integrada, porque não adianta eu falo com a escola aprende, mas aí eu vou falar para a família fala outra coisa. Aí eu falo com a escola e não vai. Eu preciso ter um trabalho que seja a conexão com a família e a comunidade. E a Freitas vai começar a fazer um trabalho sobre negligência nessa questão. Como que a gente vai conseguir trabalhar com essas 3 coisas para a gente poder ter uma questão mais sólida? Todo mundo sempre quer matar o conselho tutelar, tá? Isso é real. Mas a gente também tem que entender que o conselho não é fácil para ele, tá? Não é mesmo. A gente precisa ter uma rede de articulação entre os diferentes órgãos, tá? Nós temos que ter um fluxo. Não tem que ser que, olha, fala com a Maria, que ele é bem gente boa. Não, fala com o João. Não é assim. Nós temos que ter um fluxo que funcione, porque a Maria sai, o João sai, e o fluxo tem que continuar. Garantia do direito, a gente tem que garantir que o direito dele seja preservado. E um grande exemplo é a gente fazer um trabalho entre o Conselho Tutelar, Ministério Público, porque eu sou revoltada, se o Conselho Tutelar não funciona, eu vou para o Ministério Público. Não quero nem saber, eu vou para o Ministério Público. Não funcionou, eu vou para o Ministério Público. Porque eu tenho que garantir que aquela criança seja garantida os seus direitos. Desafios e perspectivas para a gente tentar diminuir que a escola se torne mais risco. Nós temos uma grande resistência do profissional, da educação, da direção, quando eu falo direção não quer fazer. E aí nós temos vários motivos, porque às vezes o bairro de muita vulnerabilidade social e a pessoa está em risco. Então a gente nunca faz a notificação como escola, manda para a secretaria. Nós precisamos ter uma formação continuada para explicar para os profissionais, para dizer, lá vem ela falar a mesma coisa. Só que falou a mesma coisa para ela, mas ele nunca passou. E a situação dele é diferente. Precisamos ficar fazendo formação continuada. E a gente precisa, muito claro, ter um engajamento social. Tem uma situação em Curitiba, eu não vou me lembrar o nome do bairro, que tem uma professora que era diretora sensacional, maravilhosa,
E ela fez o seguinte, roubaram os computadores da escola. E era uma escola fundamental. O que ela fez? Ela é assim bem da minha turma, catou aquele negócio grande, não sei como chama, um megafone, subiu no carro e saiu andando por todo o bairro falando: roubaram seu filho! Roubaram seu filho! Os computadores da escola foram roubados. Seu filho não foi roubado? Não deu uma semana, os caras devolveram os computadores. Então, a gente precisa participação social. Vamos ficar juntos. A escola tem que ser um fator de proteção e não de risco. Muitas vezes, ela está em maior risco. Nós temos uma responsabilidade compartilhada. Tem pesquisas que mostram que quando a gente investe na infância, na primeira infância, a probabilidade de ter menores custos ao longo da vida são maiores. Nós somos hoje a terceira população com maior pessoas presas. E mais de 70% dessas pessoas que estão encarceradas, privadas de liberdade, passaram pela escola. Mais de 60% sofreram abusos. Se a gente não fazer nada, na próxima geração, eles vão se tornar encarcerados, não porque são filhos de peixe, e sim porque a gente não conseguiu mexer as estruturas. Se a gente agir juntos, a gente consegue fazer uma escola mais protetora. Muito obrigada.